Testemunho de paralisia do sono da missionária Neuci Machado dos Santos, que mora no bairro Quinta da Boa Vista, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Sou missionária, meu esposo é evangelista. Tenho um filho pastor e duas filhas lindas que são levitas na casa do Senhor, que louvam ao Deus vivo. Minha vida é uma bênção para a glória de Deus, mas digo que nem sempre foi assim, e que não foi nada fácil chegar até aqui. Tudo começou quando eu tinha uns 9 anos. Sou uma das 6 filhas que minha mãe teve. Eu era uma menina quieta e tímida, mas na escola eu falava muitas palavras erradas, trocava as letras. Por isso era vítima de bullying. As outras crianças implicavam comigo, zombavam de mim. Até uma professora de quem eu gostava muito ria de mim. E isso magoava muito meu coraçãozinho inocente de criança. Depois disso, algo mudou em mim. Me sentia menor que as outras pessoas. Me sentia pior que as outras pessoas. Passei a sofrer com um complexo de inferioridade. E fui crescendo. Com 12 anos, comecei a beber. E com 12 para 13 anos, tive meu primeiro porre. Com quase 14 anos, comecei a ver demônios. Demônios entravam no meu quarto pela madrugada e falavam coisas horríveis comigo. No início, eu não sabia que eram demônios. Não entendia o que estava acontecendo. Me apavorava muito, me assombrava. Mas resolvi ficar quieta e não contar para ninguém, nem para minha mãe, porque achava que ninguém acreditaria em mim. Então, ali estava eu, com minha timidez, meu complexo de inferioridade, alcoolismo e agora também atormentada por demônios, passando por todo esse desespero sem ter com quem falar. Nesse mesmo tempo, já me entregara também ao fumo do cigarro. Lembro que certo dia, caminhando pela minha rua, passei por um bar onde vi uma amiga minha que bebia muito e ela estava neste bar bebendo. Mas passei direto e fui para casa. Naquela madrugada, acordei ouvindo barulho debaixo da minha cama e realmente senti que havia alguém lá. Então perguntei: quem está aí? E debaixo da cama responderam: sou eu, Neuci, sua amiga do bar. E tornei a perguntar: o que você está fazendo aí? Eu perguntei, mas no fundo eu sabia que não era ela. Mas a voz tornou a responder: eu estou aqui, deixa eu ficar aqui. Em seguida, ouvi uma gargalhada debochada. E continuou: sou eu, o demônio. E disse com uma voz horrível. Eu fiquei apavorada. Comecei a rezar, a orar, Ave Maria, Pai Nosso, tudo quanto era reza que eu conhecia. E depois de muito tempo e a muito custo, esse demônio se retirava. Em outro episódio, eu estava dormindo no colchão, no chão do meu quarto. Minha irmã estava no mesmo quarto dormindo na cama. Acordei, sentindo uma pessoa deitada em cima de mim. Meu coração já começou a bater mais forte, porque, no fundo, eu sabia que era aquilo que ia acontecer de novo. Me esforcei para falar e perguntei: quem está aqui? Quem está em cima de mim? E ouvi uma voz responder: sou eu, Valmir. Estou com medo de dormir no meu quarto sozinho. Valmir era meu irmão, que dormia no quarto do lado. Eu achei estranho ele estar em cima de mim. E por isso também eu sabia que não era ele. Mas então, de repente, comecei a ouvir gargalhadas. Aquela voz que havia falado comigo mudou para uma voz assombrosa e começou a me dizer que era um demônio e que iria acabar comigo e tantas outras coisas horríveis e ameaças. De repente, senti que ele ia saindo de cima de mim. E por um momento pensei que estaria livre, mas que nada. Ele agarrou na minha perna e saiu me puxando, me arrastando. E eu desesperada, sem ter como me soltar. Ele me arrastou até o corredor da minha casa e lá me deixou. Então, quando ele me soltou, eu me levantei, assustada, e corri de volta para o quarto e deitei novamente, torcendo para ele não voltar. Sei que é difícil de acreditar, mas acreditem, foi real. Outras vezes ele subia em cima de mim. Eu perdia o fôlego, tentava gritar, tentava me mexer, mas não conseguia. Na maioria das vezes, minha paralisia era total.
Acredito mesmo que cheguei a beber tanto para tentar conseguir dormir uma noite toda, sem ser acordada pelos demônios, sem sofrer aqueles tormentos. Porque muitas vezes eu sofria isso por uma semana inteira, dia após dia. Quando chegava a noite, eu já suava frio, na expectativa do que viria. De vez em quando, ouvia aquela voz que me dizia: corte os pulsos e o seu sofrimento termina. Se mate, acabe com a sua vida. E realmente, eu cheguei a pegar uma faca e aproximar dos meus pulsos, mas nunca tive coragem de cortar. Tentei me matar também tomando remédios, tomei muitos remédios, mas nunca funcionou. E hoje eu dou graças a Deus por isso, porque Deus me livrou disso, senão hoje tenho certeza que estaria no inferno. E assim o tempo foi passando, o meu estado só piorando. Me tornei mesmo um alcoólatra. Bebia de segunda a segunda. Quando não tinha bebida alcoólica para eu beber, bebia álcool misturado com açúcar. Me lembro que levava uma garrafa de cachaça para o trabalho, na minha bolsa, e meus patrões nunca perceberam. Isso para você ver o meu estado, como era lamentável. E foi assim ao longo da minha juventude. Com 23 anos, conheci a Jesus. Fui para a igreja, me converti. Nessa época, eu era noiva já há 8 anos. E todo esse tempo, porque o meu esposo, o que hoje é meu esposo, relutava em casar comigo por causa dos meus vícios. Eu bebia muito e aprontava muito, por isso ele tinha medo de casar comigo e sofrer depois. Mesmo assim, depois que me converti, nós nos casamos. Após os casamentos, os demônios continuaram a aparecer durante as madrugadas. Eu nunca contava ao meu esposo ou a ninguém, como fazia na minha adolescência, quando não contava para minha mãe. Houve um período, logo após nosso casamento, que Satanás começou a colocar frieza em nós. Meu esposo passou a ficar dias sem me procurar. E eu ficava carente. Por muito tempo, meu casamento se tornou um casamento frio. Eu cheguei a sentir pavor do meu esposo, até mesmo nojo. Não queria saber dele. Cheguei mesmo a pensar em divórcio, porque ele não era atencioso e nem era carinhoso. O meu esposo não prestava atenção em mim. Então, quase todo dia, quando meu esposo saía para trabalhar de manhã cedo, o demônio entrava no meu quarto. Ele entrava, fechava a porta e eu ficava imóvel, não conseguia ter reação. Ele vinha e começava a me acariciar e acabava tendo relação sexual comigo. Eu não conseguia ter reação. Ele subia em cima de mim, me acariciava e aquilo aconteceu por tantas vezes que com o tempo o medo e o pavor saíam de mim e eu acabava sentindo até prazer com essa relação. Mas o diabo é tão sujo que ele coloca frieza no relacionamento e depois ele mesmo entra para satisfazer a pessoa. Porque quando meu esposo me procurava, eu já estava satisfeita. E então eu ficava fria com ele, porque estava tendo relações com o demônio todas as manhãs. E não contava nada a meu esposo e nem a ninguém. E isso durou muitos anos acontecendo. Você pode me perguntar: irmã Neuci, você via esses demônios? Não, eu não via esses demônios, porque eu ficava apavorada demais. Eu preferia fechar os olhos e deixar que tudo acontecesse e torcer para que terminasse logo e aguentar firme. Porém, houve uma vez em que fiquei curiosa e fiz uma força sobre-humana para mover o meu corpo e para abrir os meus olhos. O demônio estava lá, em cima de mim, me acariciando. E então eu quis sentir o que era aquilo que estava em cima de mim. Levantei os braços e abracei-o. E tudo que eu pude sentir foram pelos, muitos pelos. Abri os olhos e vi uma boca horrível, muito grande. Fiquei apavorada, mais do que de costume. Porém, continuei imóvel. Esse foi o único dia em que abri os olhos e vi. Porque, na maioria das vezes, só conseguia senti-lo e ouvir a sua voz horrível, que era a mesma que me atormentava desde que eu era menina. Meu relacionamento com esse demônio
durou anos. Até que um dia, sendo já cristã, meu pastor chegou na minha casa e me disse: Irmã Neuci, tive uma visão com você. Vi um demônio lhe acariciando e a irmã sem roupa, nua. Nessa visão, eu tentava livrar a irmã das garras do demônio, mas eu não conseguia, porque a irmã não queria sair, porque parecia que a irmã estava gostando. Então, só me restou contar ao pastor tudo o que estava acontecendo. E ele me disse: Irmã, você tem poder para repreender isto? Eu respondi: Eu sei, pastor, mas na hora eu não consigo. Quando eu sinto que o demônio está chegando, não consigo ter reação alguma. E acabo gostando do que ele faz. E o pastor foi embora. Porém, depois, pensei no que o pastor falou e resolvi tentar reunir as minhas forças para dar um fim naquilo. Numa noite em que senti que o demônio estava chegando, reuni todas as minhas forças e consegui sentar na cama. Consegui levantar os braços e tentei falar. Eu disse: Hoje não. Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai mais poder tocar no meu corpo em nome de Jesus. Eu te repreendo agora. Então, ele sumiu e nunca mais apareceu. Para a honra e glória de Jesus, nunca mais ele tentou ter relações comigo. Depois disso, fiz um propósito de orar 7 semanas no monte para Deus me mostrar as coisas que ele queria que eu mudasse, para que eu pudesse ser liberta. Na primeira semana, fiquei sonolenta, grogue, só dormia. Não conseguia ir nem na igreja. Na semana seguinte, foi o contrário. Não subi o monte para orar, mas também não conseguia dormir. Passei 5 dias sem dormir. No 5º dia, orei dizendo: Deus, não aguento mais. Se não conseguir dormir hoje, vou morrer. Então, lá pelas 2 horas da manhã, consegui dormir. Ao acordar, fui para o monte orar e consegui cumprir e terminar o meu propósito. Mas foi uma batalha travada. No meio dessa campanha, de 1 semana, muitos demônios apareceram no meu quarto para me atemorizar, para me ameaçar. Tive uma visão que estava numa rua larga e muitos demônios, se aproximavam de mim, na minha frente e por trás. E vinham me fechando. Uns traziam lanças nas mãos, outros traziam espadas, outros traziam garfos para acabar comigo. Eu, temerosa, comecei a me desesperar. Comecei a clamar a Deus e me abaixar para tentar me proteger, e clamando e me abaixando. Mas na hora que vinham se aproximando, eu clamava mais ainda, mais ainda. E quando dei por mim, sumiram todos. Depois dessa semana de oração no monte, comecei a dormir normalmente e em paz. Deus me deu paz, a tão sonhada paz. Só que não terminou por aí. Tive um sonho, que foi uma resposta às minhas orações. Deus começou a me mostrar nesse sonho tudo que não me agradava. Os meus vestidos e saias, que eram acima do meu joelho, Deus não se agradava. As minhas roupas de dormir, que eram muito sensuais, também Deus não se agradava. E nesse sonho eu cortava tudo isso e jogava no lixo. O meu cabelo, que eu pintava toda a semana, parei de pintar. E também parei de pranchar. Agora uso meu cabelo normalmente, da cor natural e cacheado. Passei a usar roupas abaixo do joelho. Parei de usar saltos altos, depois que ouvi a voz do Espírito Santo. Na verdade, houve uma transformação na minha vida. Sou outra pessoa. Passei a ter paz comigo mesma. O complexo de inferioridade que eu tinha, que me fazia comprar muitas roupas para tentar me sentir aceita pelos outros, também sumiu. Não tenho mais isso. E o engraçado é que, após abandonar as saias apertadas, os saltos altos, as roupas sensuais, a tintura de cabelo e a prancha, meu complexo de inferioridade foi embora. Não tenho mais. Falo em público para uma igreja inteira. E me sinto muito bem comigo mesma. Deus começou a me usar pela sua infinita misericórdia. Hoje sou missionária para a glória de Deus. Hoje sou serva do Senhor
e tenho certeza da minha salvação. Mas tudo isso não foi nada fácil. Quero lembrar que eu tinha 5 irmãs e todas elas andavam muito bem arrumadas, com o cabelo pranchado, com as suas roupas chamativas, e quando eu comecei a mudar o meu modo de vestir, o meu modo de ser, muitos me recriminaram. Várias foram as vezes em que eu me afastei e me escondi para chorar, porque as pessoas me recriminavam. Diziam que eu estava feia, estava parecendo uma velha. Tudo isso eu tive que ouvir e suportar, mas também eu venci. O interessante também é que depois que parei de usar todos esses apetrechos e atrativos em cima do meu corpo, o meu marido começou a olhar para mim. Hoje temos um casamento abençoado. Ele é carinhoso, atencioso, é um marido que toda mulher gostaria de ter, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queria também que você entendesse que quem mudou a minha vida não foi um homem, nem uma igreja. Porque a minha igreja, minha irmã, não tem doutrina. Lá as mulheres usam maquiagem, brinco, calça comprida e estão à vontade para se vestirem como quiserem. Mas foi o Espírito Santo quem me mudou. Senão, hoje eu estaria ainda do mesmo jeito, frequentando uma igreja, mas aprisionada e atormentada pelo diabo e pelos demônios. E aquele demônio que abusava de mim? Talvez você me pergunte. Bem, eu só o vi mais uma vez, em um sonho, depois que tudo aconteceu, depois da minha libertação. Sonhei que estava num lugar e eu vi esse demônio num canto. Eu ficava apavorada logo ao avistá-lo e perceber que era ele, o meu torturador de tantos anos. Porém, percebi que ele estava acuado, como uma criança com medo. Ele era muito negro, tinha 2 chifres e era preto, muito preto, tão preto que brilhava. E muito feio também. Os olhos eram enormes. E ele estava num cantinho, todo acuado. E quando eu vi que ele estava acuado e até mesmo com medo de mim, então meu medo foi embora. Não tive mais medo dele. Então eu perguntei: por que você está desse jeito? E ele respondeu: eu estou muito triste. E eu perguntei: você está triste por quê? E ele respondeu: porque eu não consegui fazer com você o que eu queria. Porque eu não consigo fazer nada com você. Eu estou muito triste porque eu não consigo. Então, eu continuei olhando para ele por algum tempo. E ele com a cabeça baixa, muito triste. Então, eu acordei. Depois desse sonho, nunca mais mesmo eu o vi. Ou ouvi a sua voz horrível. Nem em sonho, nem em visão, nunca mais. E foi assim que Jesus Cristo de Nazaré me libertou. E esse testemunho é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me mostrou tudo aquilo que atraía o inimigo para a minha vida. E eu me livrei de todas as coisas do mundo que podiam ser atrativos para o diabo. E você, que sofre de paralisia do sono, creia que não é uma bobagem. Algo esses demônios estão fazendo na sua vida. Acredite, a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Procure uma igreja, procure Jesus, pergunte a Deus o que está atraindo o inimigo para a sua vida. E ele lhe responderá e lhe mostrará o caminho certo da libertação e da salvação. Não creia em tantas pessoas que dizem que isso é psicológico, que você vai resolver isso com remédios. Não, não é a sua mente, não é o seu corpo, é algo externo. São demônios. Demônios vivem para atormentar o ser humano. Eles andam pela terra, como a Bíblia diz, procurando a quem possa tragar. Lembre, Jó, capítulo 1, 2, 3, você vai encontrar o que o inimigo fazia na vida de Jó. Ele dizia, primeiramente, que ele vinha na terra para passear, para procurar o que fazer. Ele dizia ao Senhor: vim de passear e rodear a terra, procurando vítimas. O diabo procura vítimas. Mas aquele que está em Cristo está guardado. Aquele que está embaixo das suas asas está com um bom escudo.
Procure Jesus, é o que eu digo esta hora. Procure Jesus e você será liberto. Assim, eu entrego esse testemunho ao Senhor. Assim, eu entrego esse testemunho a você, para que você saiba e tenha certeza. Há uma saída, há libertação. Não deixe isso continuar acontecendo, mas faça isso parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que você seja liberto e possa ter paz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.